Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora no novo projeto aqui da Clínica Saúde Center chamado Pod Saúde. Um podcast onde a gente vai contar a história de vida de muitas pessoas que inspiram, onde a gente tem um total interesse em relação a ajudar novas pessoas a melhorar a qualidade de vida, a melhorar a saúde e com certeza está aqui conosco, compartilhando sua vida. Não é isso, Maurício? Estamos aqui com o É isso Maurício aí, hoje. o Pod Saúde vem com a inovação. Criou-se na mentalidade das pessoas que só quem conta suas experiências são os atletas profissionais. Mas o Pod Saúde vem para oportunizar e incentivar as pessoas através da história de pessoas normais, vamos dizer assim. O CLT, o homem trabalhador, que é adepto e pratica esporte e que agora tem um lugar para contar sua história e incentivar você que está em casa, no sofá, que acha que não consegue. Aqui vai passar pessoas que vai te inspirar, com muitas histórias reais, de pessoas que ontem estavam no sedentarismo e hoje estão mudando de vida através do esporte. É isso aí. E a gente está aqui hoje, nada mais nada menos, com o nosso primeiro programa com Pedro Henrique. Pedro é um atleta exemplar, um atleta do ciclismo, mas o Pedro é um cara que adora o esporte, é um amante do esporte, corre, pedala, faz natação. Então, nada mais nada menos do que o primeiro programa, a gente tinha que trazer ele, um cara que é realmente sensacional, performa muito bem, mas já começou com todos, começou em relação a, desde os primeiros passos, teve dificuldades como todo mundo, e é justamente isso que a gente está aqui para trocar essa experiência hoje incrível. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Pod Saúde, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado aí, já queria iniciar aqui agradecendo essa oportunidade que o José Raimundo proporcionou e parabenizar pela bela iniciativa da criação do Pod Saúde, que é um belíssimo projeto que só vai agregar mais conhecimento e também inspiração e motivação para o pessoal de Balsas e região. Fico muito grato aqui pela oportunidade de estar sendo o primeiro entrevistado e vou aqui contar um pouco da minha experiência e relatar a minha vivência com o esporte, né? Para iniciar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Pedro Henrique, eu sou policial militar, sou estudante de educação física e estou no ciclismo aí há 6 anos, praticando o esporte e só vem crescendo cada vez mais, não só ele, né? Vários outros esportes na cidade. É isso aí. Maurício, conta um pouquinho aí da história do Pedro. O Pedro tem uma história muito interessante, que na primeira prova dele de ciclismo, você estava presente e lá você pôde acompanhar de perto como foi a primeira prova do Pedro. Isso aí alguns anos atrás, a gente, meio à pandemia, se reuniu e o ciclismo de Balsas estava entrando em um outro patamar, vamos dizer. A galera deixou um lado o turismo, né? E começou a procurar competir, procurar performar. E a gente foi lá em Estreito. Não conhecia o Pedro, conhecia de vista e largou. Quando largou, na primeira volta lá no circuito, o Pedro passou em segundo. Em segundo eu falei, ei, aquele cara ali é de Balsas. Aí e ele estava na sua primeira competição, né? E quando na chegada, chega ele lá, chegou, aí depois ele tava só o bolo, apartado, só o sal, assim, todo quebrado. E dali, eu acho que ou tinha perdido o ciclista, ou nasceu o ciclista campeão, nasceu o Pedro aí, um exemplo de dedicação ao esporte. O cara que trouxe a evolução do ciclismo, vamos dizer, para Balsas, um novo conceito, um entendimento de planilha, de alimentação, de cuidado, de antes de prova e pós-prova. É um prazer receber ele aqui e vamos escutar o Pedro aí. E de já, Pedro, nos explica como foi aquela sensação do nada, tá o Pedro na competição com a galera fera aí do Norte e Nordeste e performou em 4º lugar. Realmente, como o Maurício mencionou, o ciclismo na cidade ele era mais ali voltado para o cicloturismo, né? Era passeios e assim que eu cheguei comecei a fazer uns treinos mais fortes, alguns amigos foram me incentivando. Pedro, por que você não te inscreve na competição? Tem potencial.
não conhecia muito, não tinha muita afinidade. A princípio ali deu uma ignorada. Foi quando surgiu essa prova de estreito, que é aqui pertinho, né? Aí eu me inscrevi, mas fui só para participar lá e dar o meu melhor. Nesse tempo eu não fazia treino, eu praticamente só pedalava, né? Que pedalar é se locomover em cima da bicicleta e o treino. Ele tem objetivo, ele tem controle, então é uma coisa que difere da outra. E eu aceitei esse desafio e fui para essa prova. Uma hora estava lá, sem estratégia nenhuma, Eu lembro que eu tomei suplemento, aqueles pré-treino para esporte de curta duração, mas larguei ali. Fui passando nos pontos de apoio, no ciclismo, nos pontos de apoio, né, onde tem as águas, elas se distribuem ali geralmente entre 15 a 20 quilômetros, um ponto de um outro. E eu tinha garrafinha com água, eu tenho água aqui, não preciso pegar água não, na próxima eu pego. Não sabia nem quando é que era a próxima, não tinha nem um controle de nada. Rapaz, o tempo foi passando ali, consegui pegar uma água ainda, do meio por fim, eu não tinha mais água e estava longe do ponto de apoio, aquele sofrimento. Perna pesando, aí veio aquela queridinha do esporte de endurance aí, que é a cãibra. Um sinal claro ali de desidratação. Dali em diante, foi só sobrevivendo. O Maurício percebeu lá, no início eu estava forte ainda, passei em segundo lugar em alguns pontos, mas do meio pro final a câimbra pegou de vez ali, como a gente brinca no ciclismo lá, marreta do Tó, judiou bastante. Mas mesmo eu sem perspectiva de ganhar a prova, fui para participar e dar o meu melhor, a prova finalizou ali, eu ainda fiz quarto lugar. Para mim foi um motivo de grande alegria, né? Satisfação, ter saído de casa sem objetivo nenhum e ter pego ali um pódio, um quarto lugar. Como o Maurício mencionou, era de duas uma. Ou eu entrava pro esporte de vez, ou eu abandonava, eu vendia a bicicleta e abandonava de vez. E dali em diante eu já fiz e foi ao contrário, né? Me motivou a querer melhorar. Eu vi que eu tinha potencial, se eu treinasse certo, de fazer melhor, e dali em diante aí foi só ladeira abaixo. Eu vinha do motocross não, de trilha, fazia enduro, né, de motocicleta. Aí eu gostava ali daquela adrenalina, aí eu pensei assim, não, eu vou largar a moto aqui para investir na bicicleta, porque não tem gasto de combustível, não tem nada. Rapaz, é só ladeira abaixo. Mestre, uma coisa muito importante que tu falou, na primeira prova tu já chegou a quebrar para quem não conhece, é justamente esses sinais de desidratação que o Pedro falou, então realmente faltou potência em relação a isso. Como foi essa tua primeira preparação, como foi que tu decidiu fazer essa primeira prova no estreito e quem foi a pessoa que realmente você inspirou? Porque hoje o Pedro Henrique como o Maurício disse, é uma inspiração para muitos jovens e muitos ciclistas. E como foi em relação à tua inspiração em alguém? Tu se inspirou em alguém para poder ir? Como foi a decisão de participar dessa primeira prova? Sim, os amigos do grupo ali de ciclismo ficaram incentivando, né? O professor Alaés, eu não vou lembrar o nome de todos, aí capaz que eu esqueça. Mas o grupo, em forma geral, eles começaram a incentivar, né? Não, Pedro, tem potencial. Eu tinha muitos amigos também na cidade de Imperatriz, me incentivavam. Nossa, tá pedalando forte, tá bonito ir numa prova aí, se testar e tudo. E eu resolvi fazer isso, meter a cara ali, mesmo sem treinar certinho. Naquele tempo ali eu não treinava certo, não usava nem cinta cardíaca. Era só baseado na percepção de esforço e na média. A bicicleta e o sonho, né? Eu só tinha a bike ali e o sonho. Era o pau pra máquina e pronto. Isso. E foi naquela época ali a minha dedicação aos treinos, mesmo sem controle de intensidade, frequência cardíaca, esse tipo de métrica, mas foi o suficiente ali para mim ficar mais motivado, né? Que é ganhar aquele pódio ali e motivar a querer treinar certinho, querer fazer mais e performar cada vez melhor. Maurício, para quem não sabe, o Pedro hoje é um dos caras mais estudiosos sobre o ciclismo, sobre a bicicleta, sobre a alta performance. O Pedro hoje é um cara que realmente, como você comentou muito bem, ele entende muito sobre o processo. E isso hoje deixa ele mais forte. Você acompanhou muito bem o Pedro. Como é que tu vê essa evolução toda do Pedro? O que realmente é algo que chama mais a atenção dele? Na verdade, o que chama a atenção no atleta Pedro hoje é a humildade, né?
ele divide o conhecimento que ele tem, nunca segurou. Você para o Pedro, eu estou me desidratando, eu quero isso. Não, eu uso isso, dá certo, usa aí. E é um cara que foi a fundo estudar, né? Não só a questão do pedalar em si, mas eu acho que ele criou várias dúvidas sobre alimentação, sobre rotação, sobre força, e foi estudar a fundo e fez esse crescimento. E com esse crescimento de conhecimento e de performance do Pedro, Balsas evoluiu junto. Nós podemos ver hoje vários ciclistas na nossa cidade que não só pedala, né? Eles são ciclistas que procuram alta performance, pessoa, CLT que está trabalhando para melhorar o seu pedal, o seu ritmo, tem uma prova-alvo, e foi essa evolução que o Pedro trouxe para a nossa cidade, né? Logo depois daquela competição de estreito, me veio em mente também o primeiro Balsas Race, que o Pedro foi campeão do primeiro Balsas Race, que também ali foi o diferencial, né? Nós tínhamos um campeão em Balsas e todo mundo se apavorava, e aquele dia o Pedro chegou e ganhou, né? Pós-estreito, não foi muito tempo, e aquilo mudou todo mundo. O Balsas já estava introduzindo as categorias, porque antigamente era só uma categoria, saía, o primeiro que chegasse era campeão. E o Balsas Race, já com o Gleidson, a turma do pedal ali, nós na organização, começamos já a dividir e, vamos dizer, profissionalizar a coisa, né? E o Pedro já foi campeão, ele foi um divisor de águas, ele já estava se preparando, gostando do negócio, né? Pedro, e como foi saber que tu foi campeão pela primeira vez, igual o Maurício está falando do Balsas Race? Como foi essa sensação e como foi essa tua evolução na prova do estreito para o Balsas Race? Como é que tu estava se sentindo preparado? É muito gratificante, né, essa minha participação nessa prova, porque na prova de estreito para Balsas Race teve um prazo de tempo, né? Nesse intervalo desse período de tempo, a gente comecei a intensificar os treinos ali. Eu vi que eu tinha um potencial a ser extraído e comecei a, como a gente chama, chá de selim. Subir na bike ali, aumentar o tempo de treino, o volume de treino, para tentar performar melhor. E o resultado veio com o Balsas Race, onde eu consegui ganhar em primeiro lugar. E para mim só foi mais motivo, cara. Como eu falei, cada vez que eu subi no pódio ali, eu só queria mais. E do Balsas Race em diante, foi logo depois eu decidi competir o Maranhense, 2021. Eu tinha uma turma, uns colegas de Imperatriz que estavam indo competir, e a gente decidiu ir com eles ali, ajudar nas despesas, né? Achar combustível e tudo. E eles foram todas as etapas e eu consegui ir com eles. E em 2021 consegui ser campeão maranhense ali, ganhei foi 7 etapas ou foi 8, não me recordo agora exato. Mas eu consegui ganhar todas em primeiro lugar, com uma excelente performance. E nesse ano ainda não fazia os treinos pela frequência cardíaca, nada disso ainda. Sem conhecimento ainda algum. Ainda na percepção de esforço, baseado ali na média. Fazia uns treinos fortes, não, agora eu vou descansar, que eu tô com a perna doendo. Era mais ou menos isso. E hoje ele não é à toa que tem se tornado a referência na região, Norte e Nordeste, até Brasil, porque ele vai competir ainda o brasileiro esse ano, que é uma prova que vem se preparando bastante. E desse percurso todo, vamos ver uma curiosidade em relação a provas. Desse percurso todo, que de tantas provas que tu já fez, teve alguma que te marcou muito? E teve alguma que tu passou algum perrengue específico? Conta aí pro pessoal. Sim. Aqui na mesa aqui tem vários troféus, né? Alguns não dá para trazer todos. De provas que já participei, provas bastante duras, provas mais tranquilas. Mas cada uma, ela tem um valor em si, né? Cada uma aqui traz lembranças. Tem momentos de provas aqui que foi superação, tem outros que foi mais tranquilo. E daqui da mesa, o troféu hoje que mais me motiva é esse daqui, que é o do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike 2023, onde era uma prova que eu não fiz treino específico para ela. Ela apareceu para mim, eu não tinha ela como prova-alvo. E fiz ela, no meio da prova eu tive um imprevisto na prova, meu pneu cortou, eu consegui fazer um reparo, um remendo, encher,
e ainda peguei aqui o 4º lugar. Numa prova que o colega meu falou assim, ei Pedro, se tu ficar em 10 aí eu pago o churrasco. Aí eu peguei, o pneu cortou, parei para remendar ali, fiz 4º. Eu falei, poxa, eu achava que eu ficava aqui entre os 15 e os 20, fiquei em 4º, então tem chance, então agora eu vou mirar nela. Aí eu até liguei pra ele, pode marcar o churrasco aí que eu fiquei em 4º, viu? Ganhou o churrasco. Ganhei o churrasco. Aí então assim, de motivação, esse troféu, esse campeonato hoje é meu maior sonho, meu maior alvo, né? E no ciclismo, tanto no ciclismo, qualquer esporte, a gente tem que ter um objetivo. Um objetivo claro, né? No meu é treinar para essa prova aqui todo ano. 2024 eu consegui ir para essa prova, me organizei, preparei, estava preparado, mas infelizmente tive uma lesão no reconhecimento do percurso. Aí foi muito frustrante porque eu me preparei ali 6 meses para uma prova específica e um dia antes da prova ali eu me lesionei no reconhecimento. Um azar, né? Porque Azar, tremendo. E a mente, Pedro, fatalidade. depois disso. Eu gravei um vídeo lá, o pessoal viu lá que ali na hora, a curto prazo ali, o cara baixa a moral, mas depois passa e não desistir não. Tanto é que estou aqui de novo já focado nessa prova. Então de motivação, esse campeonato aqui é o que mais me motiva. De perrengue, assim, essas provas aqui todas são duras. Cara, eu já sofri muito. Essa daqui do Capivara Rádio, aqui na Serra do Capivara, é uma prova muito dura, já sofri muito lá. Pedro II também no Piauí é uma prova dura também. Picos nem se fala, Picos é a referência. Um só para cada atleta. Um só para cada atleta e uma quintura para cada atleta. E uma subida também para cada subida para cada atleta. Aí de perrengue em prova, tem uma que é até engraçado comentar. Barra do Corda 2023, salvo engano, acho que foi. A gente se deslocou para a prova. Sempre na noite, no sábado antes da prova, a gente costuma comer ali ou um espetinho de frango, carne ali com arroz branco, ou então massa, né? Macarronada de frango, de carne. E a gente comeu uma macarronada lá numa pizzaria. A gente comeu ali só a massa, né? E a proteína. E foi pro hotel. De manhã cedo, um dos colegas falou, rapaz, passei mal ontem, vomitei, tive que ir no hospital, tomar um soro. Mas não, foi só ele aí, alguma coisa que ele comeu aí em casa. Vai dar ruim, já pensou? Aí, beleza. Rapaz, nós estávamos alinhando para fazer a largada, todo mundo já começou a dar um reboliço na barriga. Eu digo, eita, hoje aqui o negócio vai dar ruim, com aquele macarrão que a gente comeu. Rapaz, não deu outra. No meio da prova lá, eu comecei a sentir uma barriga ruim. Aí nisso, um dos adversários lá já tinha conseguido abrir uma fuga. Aí tava ele sozinho na fuga e o pelotão me perseguindo, né? Tentando fazer a neutralização. Aí foi a hora que eu consegui abrir uma fuga. Aí eu abri a fuga do pelotão, já perseguindo o outro. Então tinha um em primeiro e estava em segundo. Nós estávamos já próximo da chegada, ali faltava acho que uns 15 km para a chegada. Aí a barriga não teve jeito. Teve que fazer o pit stop. Parei ali para fazer o NF2 que a gente chama. Necessidades fisiológicas número 2, que é o número 2, né? Aí foi o número 2 mesmo. Gostei ali, por azar meu, ou sorte, não sei, tava tudo limpo assim, ó, não tinha nada, só a estrada e um areião. Aí eu digo, rapaz, é aqui mesmo. E a gente do ciclismo, além da Jessie, já que eu vou falar sobre ela aqui, além da Jessie tem o Bretelli, tem uma alça aqui, é tipo um suspensório. Para poder fazer as necessidades ali fisiológicas, tem que tirar a roupa toda. Naquela agonia ali de tirar a roupa nas carreiras. Aí deixei a bike lá dos lados da pista. E eu aqui no meio do mato não, no meio do tempo, o pessoal passando de bicicleta. Aí um passava sorrindo, outros cantando, o que foi isso aí? Eu falei, moça, me deixa aqui, eu tô me escondido. E pra me limpar, a garrafa tinha que ficar lá na bicicleta. E eu saí caminhando, atravessando a pista lá, com as pernas presas, pra me limpar. Mas essa prova também ela foi muito boa pra mim, porque nisso o pelotão que tinha ficado pra trás passou por mim. Passou e eu fiquei praticamente em último. Aí eu dei um desanimado ali, pá, tava em segundo e ia brigar com o cara do primeiro, que eu já tava pertinho dele, tava vendo ele. Aí eu investi aqui e saí. Topei um outro colega meu, lá de Imperatriz, a gente começou a revezar ali, botar ritmo. Aí eu comecei a enxergar um pelotão fazendo poeira na frente. Eu disse, rapaz, ali é os caras. Aí comecei, perna.
Cheguei neles ali, faltando acho que 1 km pra chegada, e era bem na subida. Eu digo, aqui. Aí eu perna, Bateu. na subida, bati. Já Ele era. gosta de bater em subida. Ele Gosta. gosta. Aí eu bati, pá, olhei, não tinha ninguém. Eu digo, é eu mesmo. Fui embora, ainda fiz segundo lugar nessa prova. Aí foi uma prova muito boa, divertida. Mas gerou muito comentário, porque o pessoal viu eu lá, né, no meio do tempo. E digo, rapaz, não pode, tu pegou uma carona, que tu tava lá no meio do mato, não ganhou da gente, como é que pode? Eu falei, rapaz, se esse cara cochilando aí, eu vim aqui Isso por trás. E isso são histórias reais e naturais que podem acontecer durante, Um atleta. durante qualquer prova, né? Mas tu gosta de falar uma coisa muito interessante que o Pedro tocou, justamente na mentalidade. Tem alguma coisa que tende a perguntar para o Pedro sobre esse assunto que realmente hoje é muito importante no meio do esporte? Eu acho que essa mentalidade de campeão você trouxe da sua outra profissão, né? O atleta, desde quando o Pedro começou, ele já tem uma mentalidade de campeão. Você nunca viu ele cabisbaixo. Sim. Assim, a gente vê vários atletas que vai para a competição, ele já vai derrotado, né? E o Pedro não, ele vai de crista para cima, né? Isso é um diferencial, uma qualidade, né? Isso, Pedro. É o que você já se sobressai. E como é um diferencial, é o que você tem, o que você diria para os nossos atletas que eles têm que se unir para ter esse diferencial? Sim, eu quando comecei, na verdade, antes mesmo do ciclismo ou da moto, eu sempre foquei naquilo que eu queria, né? Foquei, ficava ali quase que obcecado em qualquer coisa, seja eu passei do motociclismo, né? Do enduro, das trilhas, para a bicicleta e sempre focado 100%. Então, para quem está iniciando, está começando, meu maior conselho, dica, é se focar. Por que você está fazendo esse esporte? Para quem? Então, quando você foca, tem um objetivo, não, eu quero melhorar, eu vou treinar aqui corrida porque eu quero correr a São Silvestre. Beleza, São Silvestre. Agora defina o objetivo dentro do seu objetivo, que é o de definir o ritmo. Não, eu quero completar só. Não, eu quero fazer uma abaixo de 4 o ritmo e a corrida. Então, assim, você tem que ser focado naquilo que você quer. Definir e ter foco e objetivo e buscar. Não ficar se distraindo, ter coisa no meio, ter aquela constância. É muito melhor você ser constante naquilo que você faz do que você focar ali altamente uma semana e passa 2 sem treinar, sem fazer o que você está querendo. Então a constância ela é essencial para todo esporte de endurance ou esporte em geral, né? Não é à toa hoje que realmente você é referência para essa garotada e muitos ciclistas em relação a esse meio. Muito por conta disso. Para quem não sabe, uma curiosidade também do Pedro, o Pedro também é amante da leitura. Pedro lê uma quantidade muito boa de livros. Conheço o Pedro bem, então conversando com ele já sei que ele é um amante da leitura. Não só a questão do esporte. É um cara que tem muita cultura em relação a isso. Chegou a ler quantos livros no ano passado, Pedro? O ano passado ele foi assim, um ano atípico, né? A gente não mencionou, o ano passado eu tive essa lesão no brasileiro, de piriforme. A musculatura ali fica por baixo do glúteo. Após isso eu voltei a treinar normalmente. Fui competição, ganhei algumas, perdi outras, que no ciclismo, no esporte, nem tudo é vitória, né? Também tem as derrotas. Muito importante até frisar O gerenciamento disso, né? Porque muita gente acha que você, mesmo sendo um cara de alta performance, vai só ganhar. Não. E a gente sabe que não existe só vitórias. E tem muitos atletas que não sabem gerenciar isso. Sim. Essa ideia do perder quando você está ganhando. Saber perder, justamente. Eu já perdi, já fui para provas no brasileiro, nem cheguei a correr, fazer a largada. Teve prova que eu larguei, fiz tudo e no finalzinho ali eu tive um problema e perdi a prova. Isso aí acontece, vai na vida do atleta. E em 2024 eu tive uma fratura de fíbula durante o serviço, em meados de julho ali. Aí foi um ano para me reclamar. Falei, rapaz, não tem condição. Tava numa maré de azar também O brasileiro, muito grande. quando ter focado nele, não corri. Aí vou e quebrei uma perna. Aí demorou, fiz a cirurgia, aí tive que refazer a cirurgia. Eu falei, rapaz. Você não era para pedalar não, em 2024 mesmo. Aí ainda foquei. 2 meses quando eu tava antes de quebrar a perna, a gente faz o teste de FTP, né? O FTP ele é uma potência de limite que você
por teoria, você conseguiria manter por 1 hora, funcional pre-shoulder power. Então o FTP ali, eu tinha um valor dele, né? Eu tinha um valor. E muito bom. Após a fratura, eu recuperei, voltei a treinar. 2 meses de treino eu consegui fazer a mesma potência ali de antes da fratura. Então 2 meses eu consegui voltar ao meu nível que eu estava. Imagina Mas tem um memória detalhe, muscular, né? Tem um detalhe Isso. muito grande desse período que ele também ficou com fratura. Em todo esse período, o Pedro continuou se alimentando super bem e tentando movimentar de alguma forma. Estava treinando parado. Total. Isso, não, durante a recuperação aí foi o momento, né? Eu fiquei muito tempo parado e eu dei uma focada ali no conhecimento, né? Nos livros. O ano passado, como o Dr. Zé comentou, eu li 18 livros ano passado. Eu tive muito tempo ali e aproveitei aquele tempo para dar uma estudada, dar uma focada ali na literatura, sobre ciência, assistir videoaulas. Foi um ano assim, produtivo. A princípio eu quis reclamar, né? A gente não tem jeito, o ser humano ele é falho. Eu quis me lamentar ali por conta da fratura, mas ele trouxe esse lado da minha leitura. De né? repente, se tu não tivesse, tu não tinha parado. Não tinha parado para fazer isso, para estudar, para dar uma focada nisso. E após esse período aí, a gente sofreu acidente de carro deu PT, isso ano passado. Bateram em ti ainda depois disso? Aí já vi esse ano já focado aqui também para esse ano de provas. Na terça-feira de carnaval, eu fui atropelado ali, tava deslocando pro treino. Pessoal que ia sair ali 5 da manhã, eu falei, não, vamos sair um pouco mais tarde, não vai sair de noite aí no carnaval. Até dei uns conselhos para alguns amigos, quem for treinar no carnaval, procura ir mais tarde, porque pegar BR aí no carnaval é complicado. O perigo já existe por si só no ciclismo, quanto às rodovias. E no carnaval ele dobra ou triplica aí. Aí vai eu dando conselho para o pessoal, o carro vai me pega ali 5h50 da manhã. E uma curiosidade, Maurício, desse dia, uma semana antes nós tínhamos promovido um evento aqui de esporte, de performance. E a gente foi até a Imperatriz buscar o outro médico também, Dr. Vitor e Pedro. Pedro estava morando lá. E meu pai comentou ainda, Pedro, esse percurso é perigoso, as coisas. Não, mas eu vou pro outro lado, que é menos perigoso, as coisas. E aí aconteceu. Realmente iria acontecer de toda forma. Mas o que a gente tira disso tudo, que Pedro não se vitimizou em nenhum momento. Não, isso, ele exatamente. não quis tirar proveito de nenhuma situação. Então, realmente, ele tirou isso como aprendizado e voltou mais forte. Voltou mais forte, né? Vamos ver o que ele fala. As 2 lesões, voltou a pedalar. Quando ele podia e conseguia pedalar, já voltou. Agora também se recuperou e já está aí no pico das competições, né, Pedro? E hoje, o que tu vê, Pedro, em relação aos ciclistas de Balsas e região? Como tu vê essa grande evolução? Porque, como o Maurício disse, desde o Balsa Race, um dos primeiros campeonatos que teve, a hoje teve campeonato no final de semana agora, muito forte. A competição cada vez mais forte. Como tu vê em relação a essas competições e como que tem evoluído a competitividade, que é importante, e a cultura do ciclismo, né? Isso, o ciclismo de Balsa, ele meio que passou por uma revolução aí nesses últimos 2, 3 anos. Como foi mencionado antes, os treinos aqui eram mais voltados para cicloturismo, o pessoal fazia 2, 4 treinos na semana, aí fazia ali em ritmo de passeio, ia para tirar foto. Hoje os treinos aqui para tirar uma foto se não for na largada. Não, tô fazendo minha planilha aqui, tô saindo, tchau. Se não for na largada ali, não tira foto não. Então assim, o ciclismo de Balsas ele evoluiu bastante e vai evoluir ainda mais. Todo mundo está treinando. A gente vê, quem é ciclista, o corredor, conhece os com do Strava, né? Os segmentos do Strava. E aqui em Balsas, antigamente, você pegava um com, você só ia na rota aí e pegava. Hoje em dia, você baixar um tempo aqui é complicado, porque todo mundo está treinado, todo mundo está bem, todo mundo está forte. E então mudou a mentalidade, porque eu lembro quando eu pedalava, era 2 papos no pedal. Era sobre equipamento e com. Isso. Aí hoje eles não se fala mais em com, mas evoluiu. Não, hoje o pessoal eles fazem um treino aí, tipo, vou fazer um treino hoje de ritmo. Aí sai numa rota aí sem nem olhar pra com nem nada. Aí quando salva ali, olha, vem um com. Porque o nível tá tão alto, o cara nem foca mais e o com tá vindo como consequência.
O com é parâmetro? É e não é. Porque se você fazer uma rota ali, né? Uma rota específica, durante toda uma temporada, um ano, né, de treino. E no início do ano ali você fazia tipo, não, essa rota lá eu fazia ela com 22 de média. Aí meados ali de junho, a mesma rota você faz, o mesmo ritmo, aí você já faz com 20, 24, 25, então o que? Foi uma evolução. A progressão. Com certeza. A progressão em relação a isso daí. Isso. Eu até fui um treino agora no final de semana e eu até gravei um vídeo e joguei num grupo nosso. Uma rota que a gente faz, Canela de Aço, pé de piqui. Eu lembro que quando a gente começou aqui, eu cheguei lá, né, no pé da serra, aí eu olhei no GPS, estava com 1h18. Aí eu, rapaz, eu lembro que quando a gente começou aqui em Balsa, pra gente chegar aqui no pé da serra, era 1h35, 1h40. 2 horas, eu já fiz em 2 horas. Então, assim, o nível da cidade está evoluindo bastante, não só Balsa, né? Porque Balsas também é referência aqui na região, né? Cidades vizinhas. Então, assim, o ciclismo na cidade e região evoluiu bastante, evoluiu muito e vai evoluir ainda mais ainda a partir desse ano e próximo ano. Comenta aí uma curiosidade do Com, que quando tu voltou para Balsa agora, como foi que ficou a situação dos Com? Eu comecei a usar o medidor de potência na Speed, aí o pessoal fazia esses treinos e parava muito, né? Tipo, fazer o Zé do Ouro. Aí ficava aquele para-para, e meus treinos são contínuos, longo final de semana. Eu só paro lá, quando chega no destino, encho as garrafas, tomo um lanche ali e volto. E eu fiz um treino desse aí longo, seguindo ali a minha faixa de potência ali, no ritmo de boa, a zona 2. Ritmo de boa. De boa. Dele, lá, Dele, né? Só que como no road, né, na speed, a velocidade é maior, é mais alta, né? Aí eu fui lá, voltei, quando eu salvei, saiu arrastando tudo quanto tinha de coroa da estrada lá. Rapaz, Pegou todos, foi isso Maurício, aí, quase não, tudo. Os caras diziam, não, foi um vácuo de caneta aí. Um vácuo daqui pro ouro é grande. E isso já é um reflexo Sim. da cidade, né? Que está evoluindo. E não só comigo, também tem vários atletas da cidade. Hoje a gente vê vários atletas de várias categorias, né? O meu As maior mulheres desejo, também. Sim. O meu maior desejo era de eu ver alguém pensando já em copiar o que eu faço. Porque a partir do momento que a gente quer copiar o que eu faço, é porque o cara já é um exemplo, né? Já é uma referência. Já é uma referência. Olha o diferencial, porque eu já vi ciclista escondendo treino, né? Total. Atleta escondendo treino. Corredor escondendo o Isso. treino. Por quê? É, Mas esse é o diferencial do atleta. Total informações e compartilhar, a gente compartilha informações em relação a isso. O Pedro também faz os meus planilhas, então, em relação a isso, e eu vejo muito disso dele. Nunca escondeu o ouro das pessoas que estão com ele e das pessoas próximas. Realmente, igual tu disse, ele compartilha todas essas informações. Isso se torna um cara diferencial, onde tem um potencial que ele sabe que ele ainda pode evoluir a cada treino. A cada vitória dessas aqui, ele chega para outra assim, vamos para outra, que nós temos que ganhar outra. Hoje, por isso que ele se tornou um cara referência, como eu disse desde o início, para todos os ciclistas e para a garotada. O que tu chegaria hoje, Pedro, e daria um conselho para alguém que não tem nenhum suporte, não tem nenhuma bicicleta, não tem nenhuma Monarch ainda, vamos usar essa palavra Monarch, que antigamente o pessoal vai saber em relação a isso. Não tinha nenhuma bicicleta, não tem nenhuma Monarch para começar e quer começar no ciclismo e tem a tendência de performar e tem a tendência de ser campeão. O que tu diria para essas crianças, adolescentes e até mesmo, vamos dizer, a velha guarda do ciclismo que quer começar a performar? É isso aí, ó. O pessoal, eles tendem a achar que para iniciar no esporte, eles têm que ter ali o melhor equipamento, a melhor bicicleta, o melhor capacete, tem que ter uma melhor roupa de ciclismo, e não é. Para você iniciar ali, só basta ter a vontade e o equipamento, né, que é a bicicleta. Ou no caso da corrida, são tênis. E não precisa ter o melhor tênis ou a melhor roupa. Às vezes as pessoas esperam ter o melhor para Para iniciar. E que é um erro, né? Porque o equipamento no ciclismo ele influencia sim. Mas ele não é tudo diferencial. O diferencial primeiro está no treinamento. Quando a pessoa está ali treinada, já está bem, aí sim ela investe no equipamento melhor, se tiver condições, se puder, né? Mas o meu conselho é constância.
ter um objetivo e iniciar. Só posso fazer na semana, só 2 treinos por semana. Tá show, é o que você pode. É fazer o melhor com o tempo que você tem. Não é porque você não tem disponibilidade de tempo para fazer treino a semana inteira, você não vai, se eu não posso fazer a semana inteira, não faz nenhum. Os 2 é melhor que nada. Exatamente. E vai sempre aumentando. Assim, a gente fala que vira vício, né? Depois que o cara começa ali, vai na competição, vai na prova, aí pronto, vira vício. Vira prazer, né? Vira prazer, justamente. É isso aí, Pedro. Uma satisfação, né, doutor? Receber um atleta de alto nível de Balsas e região. Com certeza. Né, que está pedalando, está treinando e tem muita experiência contada aqui. Senão nós ia passar um grande tempo aqui falando das experiências do Pedro, né? Sim. E a gente fica muito honrado com a presença dele aqui. Pedro está com a Jess daqui da Saúde Center, que Pedro é um atleta nosso aqui, e a gente fica muito honrado em relação a isso, porque realmente essa camisa serve muito bem no sentido de Pedro representar como pessoa, como atleta. E performar com qualidade, né? Total. Por todas essas características que ele nos trouxe aqui. Se a gente pudesse aqui, a gente passaria o tempo todo conversando e falando sobre as histórias do Pedro, as histórias de como começou, de inspiração de outros meninos que estão hoje. Eu atendo outras pessoas que Pedro tem dicas direto em relação a isso, que eles são referências. Que vieram buscar, assim, o Pedro tá lá, eu quero buscar essa referência que ele usa, né? E o Pedro é espelho para eles, e eles são muito francos em relação a isso, então isso é muito importante. E assim, meu amigo, a gente quer de toda forma te agradecer pela presença, de inaugurar o Pod Saúde, né, Maurício? Porque isso daqui é um espaço onde a gente vai compartilhar muita experiência, muita histórias de vida e muitas histórias de pessoas que inspiram, de como você foi inspirado, até mesmo tocou o nome do Alaécio, do pessoal do ciclismo, de como outras pessoas vão se inspirar em você. A gente fica muito feliz e honrado por isso. A casa é sua, você sabe que você pode estar aqui sempre, conte conosco sempre. Então queria que você deixasse uma mensagem especial aí, final para o pessoal aí que está nos acompanhando. É minha honra estar participando aqui do primeiro Pod Saúde. Aqui é a Jess aqui do time Saúde Center. Essa aqui deu o que falar na cidade. O Dr. Zé Raimundo vem investindo bastante nisso. A cidade hoje não fala outra coisa, a não ser aumento de performance. É uma área que está crescendo muito aqui na cidade e tem muito dedo do Dr. Zé Raimundo nessa área, né? Mexendo. Para mim, a minha satisfação maior igual foi mencionado, né? Algumas pessoas me terem como referência. Era o meu objetivo, que eu queria espelhar. Eu já recebi mensagem de amigos meus que o cara, eu sou ruim para estar postando treino no Instagram, né? Executar e tal. Aí um dia eu postei e um colega comentou: rapaz, parabéns aí, eu sempre acompanho teus stories. No dia que eu penso em não treinar, aí eu já olho que o Instagram já tem um treino teu lá que tu realizou de manhã cedo. Aí depois disso eu passei, não, realmente todo treino que eu vou fazer eu vou estar postando. Porque pra mim é só mais um treino, mas pra outra pessoa que tá assistindo, ela tá me acompanhando, ela tá vendo, não, talvez ela tá sem, naquele dia é um dia ruim pra ela não tem aquele desejo de treinar, mas ela vê que eu fui, o cara aqui já foi, então tem que ter desculpa não. Aí eu posto treino no meio-dia, treino na chuva, treino de noite. Independente disso, para estar motivando ali a pessoa que está querendo buscar algo, né? E a minha mensagem final, para quem quer iniciar em qualquer esporte, seja de endurance, esporte qual for, vá, se dedique, dê o seu melhor, não fique se comparando com os outros, vá e faça uma comparação sua, de quem é você hoje no início do esporte e quem é você amanhã ou no futuro. Não fique se comparando com fulano A ou B, que a comparação a esse nível aí ela não é benéfica. Então, inicie, foque no objetivo e você vai alcançar. É isso aí, a gente agradece mais uma vez. Maurício, finalizando aqui nosso primeiro episódio do Pod Saúde. É realmente um episódio aí que a gente poderia estar conversando aqui várias e várias horas, que tem muita história para isso. Isso. E a gente fica muito feliz de estar dando o pontapé inicial. Começamos com o pé direito. Com certeza, um programa que realmente vai nos ajudar a mostrar como que é a realidade hoje de Balsas, de pessoas que inspiram, igual o Pedro disse, e a gente ficou muito feliz. E não é à toa que o nome do podcast é Pod Saúde, Vidas que Mudaram, Histórias que Inspiram. E muito obrigado pela sua presença também aqui. Vai ser um prazer tê-los aqui conosco sempre. Então,
a gente fica muito feliz em relação a isso. E eu que agradeço e a satisfação. Eu, como hoje atleta e ex-obeso, estar nesse lugar que é para inspirar, né? Sim. E o conselho, o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão aí do outro lado, cuidado. O próximo pode ser você que vai estar aqui contando sua história, inspirando pessoas. É isso aí. Então a gente vai estar junto nesse projeto. A gente fica muito feliz e honrado mais uma vez, Pedro, por você ter vindo. Muito obrigado. Minha honra, minha honra. E tamo junto. Isso aí.